Olá, pessoal! Esta é a quarta aula. Estamos, portanto, caminhando rumo ao final da segunda unidade da disciplina Noções em Direito Constitucional. O tema desta aula é Forma, Sistema e Regime de Governo. O Estado está organizado e estruturado segundo três aspectos: forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Na aula passada, estudamos a forma de Estado adotada pelo Brasil, que é a federativa. Nesta aula, iremos estudar os dois outros aspectos da organização do Estado. Vamos começar então pela forma de governo. De acordo com Dutra, a forma de governo define o modo de organização política e de regência do corpo estatal. Refere-se à maneira como se dá a instituição do poder e como se dá a relação entre governantes e governados. As formas de governo são república ou monarquia. O nosso sistema jurídico adotou a república como forma de governo. Nela, o povo é detentor do poder soberano. Lembrem-se da nossa primeira aula, quando estudamos poder constituinte e eu perguntei a vocês quem exercia o poder. Fizemos a leitura do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz o seguinte, só para relembrar: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Como os representantes do governo são eleitos pelo povo, eles são responsáveis por seus atos, porque o povo elege, mas cobra determinadas posturas. Aquele representante deve agir então em favor deste povo e não contra ele. Sendo assim, caso não cumpra com as suas obrigações, ele fica sujeito a penalidades políticas, como o impeachment, e também responde por seus atos no âmbito civil e penal. Este quadro mostra as principais diferenças entre república e monarquia. Na república, o titular do poder é o povo. Temos a eletividade dos governantes, ou seja, os governantes são eleitos pelo povo e, portanto, representam esse povo. O mandato dos governantes caracterizam-se por sua temporariedade. Eles têm um período de duração. A república é marcada também pela responsabilização do chefe de Estado. Na monarquia, o poder é exercido pelo monarca. Ele permanece no poder enquanto tiver vida. É um poder vitalício. Diferente do que ocorre na República, este poder não se dá por meio de eleições, mas por questão hereditária. Em razão disso, o monarca não representa o interesse do povo, mas sim de sua linhagem genética. E, por fim, o monarca não é responsabilizado por infração alguma que venha cometer. A monarquia pode ocorrer na forma absoluta, onde o poder é exercido apenas pelo governante, ou também de forma relativa, quando o governante tem seu poder limitado a uma Constituição. Neste caso, temos a monarquia constitucional. Esta é a forma de governo presente no Japão, na Espanha e, inclusive, foi a forma adotada pela nossa Constituição em 1824, no período chamado Brasil Império. Nós temos aqui a imagem dos dois imperadores do Brasil. Dom Pedro I reinou entre 1822 até 1831, quando abdicou do trono, tornando seu filho imperador aos 5 anos da idade. Dom Pedro II reinou então até 1889, quando ocorreu a proclamação da República. Nós iremos falar agora sobre os sistemas de governo. O sistema de governo está relacionado
com a forma de interação entre os poderes legislativo e o executivo. Eles podem ser presidencialista, como é o caso do Brasil, ou parlamentarista, que é o sistema que encontramos em Portugal. No presidencialismo, os poderes legislativo e executivo são independentes entre si. Um não exerce poder sobre o outro, não há hierarquia entre eles. Neste sistema, o presidente da República exerce as funções de chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, os poderes legislativo e executivo dependem um do outro. O chefe de Estado é o presidente ou monarca, aí vai depender da forma de governo adotada no país. E o chefe de governo é o primeiro-ministro. Diferente do que ocorre no presidencialismo, onde a destituição do presidente somente ocorre em situações muito extremas por procedimentos regulados na Constituição e ela se dá através do impeachment, no parlamentarismo, o cargo de primeiro-ministro pode ser destituído a qualquer tempo, conforme o interesse do parlamento. Aqui nós temos um quadro comparativo dos dois sistemas. A chefia do presidencialismo se diz monocrática, porque é exercida apenas por uma pessoa, ou seja, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Como consequência da chefia monocrática, os poderes são independentes entre si. E considerando que o presidente foi eleito pelo povo para exercer um mandato, a destituição dele se dá somente através de impeachment. No parlamentarismo, a chefia é dual, ou seja, temos o chefe de Estado na pessoa do presidente ou do monarca, conforme o caso, e o chefe de governo na pessoa do primeiro-ministro. Quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento e não o povo. Assim, o seu cargo pode ser destituído a qualquer momento. Não há um mandato a ser cumprido, como ocorre no presidencialismo. Pessoal, passaremos agora ao estudo dos regimes de governo. O regime de governo é basicamente a forma com que o Estado exerce poder sobre a sociedade. São vários os exemplos de regimes que podemos citar. Nós temos o absolutismo, czarismo, ditadura, autoritarismo, totalitarismo, democracia e muitos outros. Esses regimes variam conforme o estado e também conforme a época. No Brasil, nós já tivemos diversos regimes. Porém, eu irei focar no regime democrático, que é o regime estabelecido na nossa atual Constituição. O regime democrático pode se dar sob 3 maneiras: através da democracia direta, indireta ou representativa, e semidireta ou participativa. Na democracia direta, o povo exerce diretamente o poder. É ele quem elabora as leis e as fazem cumprir. Este regime ocorreu com os Atenas, que era uma sociedade muito bem organizada. A democracia indireta, também chamada de representativa, caracteriza-se pelo povo sendo representado por governantes. Vejam que nós temos 2 oposições. Na primeira situação, o povo exerce ele mesmo o poder. Na segunda, existe uma pessoa que representa o povo. A terceira modalidade de democracia é um meio termo entre a democracia direta e indireta, sendo chamada de democracia semidireta, ou ainda de democracia participativa. Por quê? Porque neste regime o povo é representado por um governante, então ele exerce o poder de forma indireta, mas também exerce o poder na forma direta, através da soberania popular. Será que vocês já identificaram qual é a espécie de democracia adotada pela nossa Constituição? Vamos à lousa? De acordo com o caput do artigo 1º da Constituição,
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Temos ainda o artigo 14, que diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pessoal, encerramos aqui a nossa aula e com isto finalizamos também mais uma etapa da nossa disciplina. Continuem estudando e façam sempre a leitura dos artigos e uma revisão do conteúdo da aula. Lembrando que as dúvidas vocês devem postar no fórum de discussão desta unidade. Obrigada pela atenção, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.